Esse louvor está falando, Deus levanta outra geração. Deus levanta uma geração. Uma geração que vai cobrir a geração que estava fingindo, cobrir a geração que estava fazendo as coisas pela metade para Deus, cobrir para destruir com a falsa adoração de Deus. Deus ergue uma nova geração, jovem, homem, mulher. Deus ergue uma nova geração. O versículo que a Elisângela falou, Salmos, depois eu vou falar aqui. Mas esse louvor era para ter sido dançado antes, né, Raquel? Mas Deus não quis, era para dançar hoje mesmo. Era para dançar hoje mesmo. Como o primeiro culto do ano, eu gostaria que você ficasse de pé mais um pouquinho. Vamos fazer mais uma oração, porque eu já senti, Deus está no controle. Desde a primeira palavra do ano Deus já começa a mover, já começa a encaixar, a coreografia encaixa com o louvor encaixa com a palavra, a palavra com a oferta. E assim funciona quando Deus está no controle. Porque quando Deus está no controle, o louvor é uma bagunça. A palavra não tem nada a ver com... A gente vem quando é uma dança, vamos dançar porque nós gostamos de dançar. É uma música lá, dança uma música e pronto, acabou. É uma música, não tem nada a ver com a pregação. Mas Deus está mostrando hoje que Ele que está no controle. Senhor Deus eterno Pai, nesse momento, eu quero te pedir que o Senhor venha estar realçando ainda mais, aguçando ainda mais os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Deus, eu te agradeço porque o Senhor está se mostrando no controle de todas as coisas, Pai. Deus, e eu peço que o Senhor se mostre nesse ano. Ergue uma nova geração. Ergue uma nova geração, levanta uma nova geração, uma geração, Senhor, que não disfarça, uma geração que não é livre só de fachada, uma geração que não tem medo das coisas, uma geração, Deus, que não vai dar para trás durante as primeiras batalhas, Espírito Santo. Deus, levanta uma geração, levanta, Senhor, com poder, levanta com unção, levanta com a tua glória e com a tua graça, e que venha o teu reino, Senhor, sobre esse ano, nesse grupo, nessa igreja, sobre o nosso bairro, sobre as nossas casas, em nome do teu santo Filho Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Pode se assentar. Se assente. Eu gostaria de pedir para um jovem aí que trouxe a Bíblia, que eu sei que todos trouxeram, né? Todos os jovens trouxeram a Bíblia. Ou vai abrir para mim lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos começar trabalhando. 2 Coríntios 5,17. E o outro lá em Efésios 4,22. Preciso de 2. Deus abençoe. Ô, Dude, vem aqui, me ajuda aqui. Não sou o Silvio Santos, mas corre Rock. Venha, Rock. Glória a Deus. Quem que pode ler 2 Coríntios aí pra gente? Lá, tem lá. Vai lá, Dude. Corre, Dude, corre, Dude. 2 Coríntios 5,17. Pode ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem que pode ler pra gente lá, Efésios 4,22? Tá lá, tá aqui o Edu de Core. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Amém. Vós, na minha versão fala despais, vos despais do velho homem, né? Amém. Já vou entender. Geralmente, começo do ano, tem aquelas mensagens motivacional, né? Aquelas coisas, não, vamos começar um ano diferente, esse ano nós vamos fazer isso, ano passado a gente não fez, esse ano a gente vai fazer. Estamos em 2011 agora, né? Novo ano, que nem no versículo a gente acabou de ler, tudo se fez novo. Aqui no Brasil, né, tivemos até mudança de presidente para presidenta, né, mudança, coisas novas. Um novo ano sempre traz coisas novas. Não adianta a gente querer fugir
Isso, não vou falar nada, né? Mudou de ano, sempre traz coisas novas. Sempre tem mudanças ao nosso redor no novo ano. E nesses versículos que a gente leu lá em 2 Coríntios, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma coisa, tudo se fez novo. E outro que o Admilson leu, ali em Efésios 4:22, que fala pra gente nos despir, nos desfazermos do nosso velho homem que se corrompe por desejos enganosos, que se corrompe. O que nós acabamos de ver aqui nesse versículo é que a nossa velha natureza, vocês sabem que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos, como falou, nós somos uma nova criatura, nós recebemos um novo ser, nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos a natureza de Cristo nas nossas vidas, porque nós estávamos vivendo na natureza do pecado, desde o momento lá de Adão e Eva, quando eles pecaram, daí todo mundo pecou, e quando nós nascemos, nós estamos vivendo numa natureza de pecado, todos pecaram, não adianta você dizer, não, eu não estou em pecado, todos pecaram e necessitam da glória de Deus, da graça de Deus. E nós vivíamos uma velha natureza de pecado. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida, nós recebemos uma nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza. Mas aqui em Efésios, fala para a gente se despir dessa velha natureza. Não adianta a gente falar assim, eu quero uma natureza nova, eu quero um ser novo, um viver novo. Sem antes nós nos despirmos do nosso eu antigo, do nosso velho homem. Para vir coisa nova, tecnicamente o velho tem que sair, para desocupar o espaço. E essa natureza humana, ela tem essa natureza, digamos, pecaminosa, ela tem uma característica, que a gente viu em Efésios, ela se corrompe. Ela não se corrompeu uma vez, ela se corrompe. É uma coisa contínua, ela está sempre se corrompendo. Cada dia se corrompendo mais, cada dia ficando pior, cada dia ficando mais maligna, porque o pecado é assim. O pecado, se você não destrói ele de uma vez pelo sangue de Jesus, ele continua crescendo. É a mesma coisa que acontece com uma mentira. Uma mentira pequenininha, vai indo. O pecado é a mesma coisa. Se você não dá um pé nele logo, se você não chuta ele de uma vez, ele vai crescendo, até que chega ao ponto que ele te domina de novo. E a nossa velha natureza é assim, ela está cada vez pior. No momento que você aceitou a Jesus, você tinha uma velha natureza, você recebeu uma nova. Mas se você não tomar cuidado, essa tua velha natureza, ela fica te rondando, ela fica te cercando, né? Como o leão, né? O diabo fica ao nosso redor. A nossa velha natureza é assim. Ela se corrompe a cada dia, ela fica pior a cada dia. Vocês já se pegaram pensando, né? Os jovens, provavelmente, já se pegaram pensando numa coisa assim, você pensa aquela coisa bem ruim e de repente, nossa, como que eu fui capaz de pensar isso, né? Geralmente você, quando nos momentos de raiva, nos momentos de ira, depois você cai na real e você fala, nossa, como que eu fui capaz de pensar uma coisa dessa? Como eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? É porque a tua velha natureza, ela vem à tona às vezes, e você não se deixa controlar, e ela toma conta da tua vida de novo. A gente não pode se deixar enganar. A nossa velha natureza, o nosso eu antigo, ele fica nos rondando, mas nós temos, ele não nos domina mais. Ele não nos domina mais, ele não toma mais a nossa vida da mesma forma que ele tomava antes de nós termos Jesus, mas ele ainda nos cerca, ela ainda nos cerca, essa velha natureza. E nós somos capazes das maiores maldades. Muitos, a gente tem notícias de pregadores, de pastores, de ministros, que era uma bênção. É de poder, é de cura, é de glória, é isso e aquilo. E quando você vê, tá saindo no jornal, tal pastor fez isso, e extorquiu dinheiro, e tava metido com prostituta, e tava isso, e tava aquilo. Porque ele deixa a velha natureza tomar conta de volta. Nós temos que nos despir da velha natureza. Eu creio que todo mundo aqui quer viver no reino de Deus, tá certo? Alguns querem, amém? Eu vou começar a fazer igual o pastor faz. Eu creio que todos aqui querem viver no reino de Deus, amém? Todo mundo quer aquilo que está lá em Mateus 6,33, né? Todas as coisas serão acrescentadas, né? Ah, que bom, não precisa me preocupar, todas as coisas vão ser acrescentadas. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer viver essa abundância que Deus nos proporciona. E a gente acha que por estar dentro da igreja, por fazer parte de um grupo na igreja, que nós estamos vivendo o reino.
Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós achamos que estamos vivendo o reino, sendo que nós continuamos com a nossa velha natureza aqui do lado. Sim. Nós continuamos, nós não nos despimos completamente da nossa velha natureza e queremos viver o reino de Deus. Não, vou buscar o reino de Deus, vamos buscar o reino de Deus. Isso aí, estou buscando o reino de Deus. Eu vou buscar o reino de Deus. Mas a tua velha natureza está ali ainda. E muitas vezes você se deixa dominar por ela ali, você dá uns ouvidinhos para ela, às vezes, né? A gente fala que tem aquele anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? É a tua velha natureza ali, tua velha natureza. A gente bota a culpa de tudo no diabo, né? A gente coloca, não, foi o diabo me tentou, a culpa nunca é nossa. A culpa nunca é nossa. Nós não admitimos que pelas nossas ações, pelas nossas decisões, é que as coisas acontecem. Nós não admitimos. E isso faz parte da nossa velha natureza. Principalmente a parte de não admitir o pecado faz parte da nossa velha natureza. Porque a nossa nova natureza que nós recebemos em Cristo, nós recebemos, eu errei, mas eu tenho um advogado. Então, Senhor, me perdoa, eu errei. Mas a velha natureza não. Não, eu não errei. Todo mundo faz. Acontece. Eu sou humano. Isso é a velha natureza falando nos nossos ouvidos. E se nós continuarmos dando ouvidos para ela, se nós continuarmos achando que dentro da igreja nós estamos vivendo o reino de Deus, nós vamos estar completamente enganados. Falta para a gente, em muitas coisas, falta para a gente santidade. Santidade, gente. A gente tem vivido numa geração que foi muito bom essa coreografia, esse louvor de hoje. A gente tem vivido numa geração, no meio de uma geração de hipócritas. Nós temos vivido no meio de uma geração de hipócritas. Relaxa, eu não estou falando de vocês, tá? Calma, tem gente que me olhou torto. Nós estamos vivendo no meio de uma geração de hipócritas, onde a santidade não tem mais o valor que ela deveria ter. Não tem mais o valor. A santidade virou uma palavra bonitinha para rimar num louvor, né? Falar de santidade. Ou para deixar uma oração mais floreada, Senhor, eu quero ser santo como tu és, a tua santidade venha sobre a minha vida. Vai. Virou uma coisa meio poética a palavra santidade, mas a essência da santidade tem sido perdida. Nós temos vivido no meio de uma geração que não vive a essência da santidade. Santidade, separação, ok? Tem que ser separado do mundo, tá? Mas não basta ser separado. Santidade tem os dois ângulos, é a separação e a consagração. Nós temos que ser separados do mundo e consagrados a Deus. Ano passado a gente ficou falando de consagração, a gente até ficou brincando. A gente falava, vamos consagrar a comida. Não, se você consagra a comida, você não pode mais comer, você consagrou, não é mais tua. Temos que agradecer pela comida. E a consagração é assim que funciona. Você consagrou alguma coisa, aquilo só vai poder ser usado para e pela pessoa a qual você consagrou aquilo. É assim que funciona. Se você quer ser consagrado a Deus, você só vai ser usado, só pode ser usado para os propósitos dele e por ele, pela vontade dele. E nós temos perdido, na época de hoje, nós temos perdido essa essência de consagração, da verdadeira santidade, o sentido verdadeiro de santidade. Lá em Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santidade. Segui a paz com todos e a separação e a consagração sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Essa geração que está vivendo de fachada, que está achando que está abalando o Bangu, fazendo super louvores, super danças, e lotando igrejas, e fazendo e acontecendo, mas que não vivem a verdadeira santidade, elas não veem o Senhor, elas não têm o reino de Deus e nem vão ver. E nem vão ver. Porque as pessoas fecham os olhos para a santidade e consequentemente fecham os olhos para Deus. Fecham os olhos para o reino de Deus. Quem quer viver o reino de Deus tem que viver em santidade. Não dá para escapar disso. Sem a santificação a gente não pode ver o Senhor, muito menos o reino dele.
Se nós não vemos a Deus, muito menos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós não podemos sentir a presença de Deus. Nós não podemos tocar em Deus. Nós não podemos ouvir Deus. Nós não podemos falar com Deus sem santidade. Deus é santo, Deus é puro. O que é impuro não pode chegar perto de Deus. Não bate. A luz e as trevas não convivem juntas. Para esse ano nós temos que tomar. Deus pegou mim esse final de ano, deu uma chacoalhada em relação a isso. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, ou muitas vezes nós mesmos vivemos na igreja apenas para cumprir tabela. Eu vou na terça-feira, porque eu sou líder, então eu sou obrigado a ir. Eu vou no sábado, porque o Dijó é muito chato, ele fica enchendo o saco. Se eu não for, ele vai continuar pegando no meu pé. Eu vou domingo de manhã, porque senão o pastor Cris vai ficar falando e eu não vou. Eu vou no domingo, já que eu não faço nada no domingo, vou. Fantástico, é chato. Nós vemos a igreja muitas vezes para cumprir tabela. Eu vou, então tá bom. O que você vai fazer hoje? Eu vou na igreja. Não tem mais nada para fazer, eu vou na igreja. E muitas vezes nós gostamos até de vir na igreja. Nós gostamos, que o louvor é legal. O louvor é legal, tem coreografia, né? As músicas novas, eu revejo a galera e tudo mais. E eu comecei a parar para observar isso na minha vida. Em quantos momentos na minha vida eu vim para a igreja, eu tenho que ir, então eu vou. Quantos momentos na minha vida eu peguei a Bíblia, olhei, se eu não ler agora, estou lascado se me perguntarem alguma coisa. Então é melhor ler por causa disso. Quantos momentos nas nossas vidas nós temos feito as coisas simplesmente por fazer? Para viver de fachada. Deus levanta outra geração para não viver mais de fachada. Uma geração santa. Ele falou, sede santos porque eu sou santo. Uma geração santa, uma geração de santidade. Passei uns apuros esses dias em relação a isso. Porque Deus tem me cobrado muito. Chegou o final do ano, a gente fica, será que eu vou, será que eu não vou? Vai ter, vou fazer, não vou fazer. As mudanças acontecendo e a gente não sabe para onde vai. Porque mudança é uma coisa que deixa a gente meio desconcertado. Mudar de casa, né? Dude Atalheiro. Meu Deus, eu ajudei. Nem eles sabiam que tinham tanta coisa para tirar e colocar num caminhão. Mudança mexe com a cabeça das pessoas. Todo mundo que faz mudança sabe disso. Mudar de trabalho. Você tem que conhecer coisas novas. Tem que deixar alguns, digamos, você tem os padrões de uma empresa, você tem que se adaptar aos padrões de outra empresa. Mudar desconcerta. Tem um livro que se chama O Lado Oculto do Artista, que é de Paul Thorson. Muito bom para quem faz coreografia, quem lida com teatro na igreja, para todo mundo que lida com adoração dentro da igreja. Esse livro é muito bom, O Lado Oculto do Artista. Mas principalmente para os músicos. E esse Paul Thorson, ele diz bem assim, algo que a igreja odeia mais do que o pecado é a mudança. Porque a mudança, ela desafia a percepção que a gente tem do controle das coisas. Porque o ser humano gosta de estar no controle das coisas. Ele vê aquilo que nós vemos, nós queremos... Não, é assim, então vai ser assim. A hora que foge alguma coisa do nosso controle, não bate um desespero? Não bateu desespero em vocês, meninas, quando eu errei a música ano passado? Bate um desespero, você se desconcerta, você se perde. E algo que a igreja tem é esse medo de mudança. Esse medo de mudar. Eu estava conversando com uma pessoa, quando o pastor começou a pregar sobre o reino. Essa pessoa chegou para mim e falou, a hora que o pastor começou a pregar sobre o reino, meu Deus, me deu um frio na barriga. Eu pensei, meu Deus, ele vai arrancar a placa da quadrangular. Meu Deus, vai mudar tudo. O medo desconcerta as pessoas, a pessoa não pensa mais direito. Meu Deus, o que vai acontecer agora? E meu cargo? Acabou o ano, o que eu vou fazer ano que vem? Frio na barriga. Mudança desconcerta a gente.
Só que o reino de Deus é baseado em nós mudarmos. O que a gente tem ouvido? Mudança da nossa mente, mudança da nossa forma de pensar. Envolve tudo isso. E para nós termos santidade, nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que deixar essa percepção de controle que nós temos e entregarmos o controle total a Deus. Nós queremos ter o controle da nossa vida, fazer as coisas da nossa maneira, da nossa forma, e queremos ter o reino de Deus. Queremos ter as duas coisas. Eu quero ter o controle e quero ter o reino. Já que eu tenho o controle, eu busco o reino e venho. E eu controlo o reino ainda por cima. Tem aqueles que querem controlar o reino. Senhor Deus, o Senhor disse que todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero isso. Desse jeito. Faz a lista. Né? Quem fez os pedidos, todo mundo já fez. Quem não fez, só lembrando da caixinha, coloca os 12 pedidos lá de oração. Você faz, né, o pedido, coloca lá. E muitas vezes a gente faz os nossos pedidos, daí a gente chega, Deus é assim e vai ser assim, porque eu quero assim e eu acho bonitinho. Sendo que os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, e o Criador conhece a máquina muito melhor do que a própria máquina. Será que os teus planos condizem com os planos de Deus para a tua vida? Será que os teus desejos condizem com os desejos de Deus para a tua vida? Pensa nisso. Vê só a relação que tem entre o controle das coisas e o reino de Deus. Quando nós deixamos o nosso controle de lado e entregamos as nossas vidas no controle de Deus. Vamos comparar 2 versículos lá. Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. E daí tem mais um versículo, bem interessante, que está lá em Salmos 37,5. Amém. Que está lá em Salmos 37,5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deu para entender a questão da entrega total a Deus e o reino de Deus? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus vai fazer tudo na sua vida. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida a partir do momento que você entregar completamente a sua vida na mão dele. Não queira ter o controle da tua vida e o controle do reino de Deus. Não é assim que funciona. Nós temos que entender isso, entregar-nos ao controle de Deus. E para que nós possamos estar no controle de Deus, nós temos que ter santidade. Nós temos que ter consagração, separação, para que nós possamos estar puros para poder chegar na presença de Deus. Você imagina uma cena, não tem nada a ver isso que eu... Gente, é bem louco o que eu vou dizer agora, mas imagine você, vou pegar o Dude e a Thalita lá. Muito bom. Dudilei, imagina a Thalita não é mãe de santo, tá? Mas imagine a Thalita vestida de branco. Você ama ela, né? Você ama a Thalita? Eu não ouvi. Fala alto, demonstra seu amor. Beleza, beleza. Você ama a Thalita? Joia. Então tá bom. A Thalita toda arrumadinha, aquele vestido, no dia do teu casamento, para ninguém confundir com mãe de santo. No dia do teu casamento, ela vestida toda de branco. Você, né, chegou atrasado no casamento, vai trocar de roupa na hora ali. Veio de um jogo de futebol, sujo de lama. Você ia abraçar a Thalita? Ele pensou. Não fui eu, foi você. Você abraçaria a Thalita? Você sujaria a Thalita? Não, eu tô falando sério, menino. É você, eu sei que você faria. Peguei o casal errado, mas tudo bem. Ela não ia deixar. Achou o ponto? Você acha que a Thalita ia deixar você abraçar ela sujo de barro? Agora pense em Deus, santo, puro, perfeito. Você acha que ele ia? Você, meu Deus, vem aqui. Tô cheio de pecado, mas me abraça. Não. Deus, ele te aceita como você é, mas ele não te deixa da forma como você é. A mesma coisa que tem naquela parábola lá das bodas lá.
chamou todo mundo, ninguém quis vir, de repente chama todo mundo que está na rua, entra. Daí de repente tem um lá que não está vestido com as vestes. Ô, você não tem veste, não está com as vestes da festa? Fora, por favor. É assim que funciona. O reino de Deus é assim. Você quer estar no reino de Deus? Você tem que estar com as suas vestes reais. Você tem que estar com a tua veste de santidade. Você tem que estar com as tuas vestes. Senão você não pode fazer parte desse reino. Desculpa, mas é a verdade. É a verdade. O reino de Deus, ele está intimamente ligado a isso. Ele está intimamente ligado à santidade, intimamente ligado à entrega. Porque entregar significa submeter tudo. Submeter tudo. É submeter tua família nas mãos de Deus. É entregar o teu casamento, o teu namoro. É entregar a tua família, o teu trabalho, os teus estudos. É entregar tudo. Não é entregar sua vida pela metade. E também não adianta, Deus, eu entrego a minha vida, pronto. Não, Deus, eu entrego sim a minha vida. Eu entrego a minha família. Eu entrego o meu pai, a minha mãe. Eu entrego os meus inimigos nas tuas mãos. Faz a sua justiça com eles. Não adianta, não querer sair dando porrada em todo mundo. Tá? Deixa que Deus faça justiça. Mas é entregar tudo. Separação, consagração, o controle, direção total de Deus. Deus deve reinar absoluto nas nossas vidas. E para isso nós devemos crucificar de vez o nosso velho homem. Nós devemos crucificar de vez as nossas velhas atitudes. A nossa natureza pecaminosa tem que ser crucificada de vez. Nós temos que morrer para ela verdadeiramente. A velha natureza não é algo para você ficar fugindo dela. Não é algo para você deixar ela do lado e ficar resistindo a ela. A velha natureza é algo para que nós devemos morrer. Verdadeiramente morrer. Morrer. Para que nós possamos receber uma nova vida. Romanos 6,12. Ele fala bem assim: não reine o pecado sobre o vosso corpo carnal, o vosso corpo mortal, para que lhe obedeçam em suas concupiscências. O pecado não pode reinar sobre as nossas vidas. Foi pregado, o pastor pregou esses dias, que muitas pessoas são dominadas por uma planta, sendo que nós deveríamos dominar aquela planta. O pecado não pode reinar sobre as nossas vidas. O pecado não pode mandar em você. O pecado não pode. Você é que tem que mandar. Pecado, fora da minha vida. Nós não podemos viver só nessa. Pequei, agora estou bom, agora estou mal, agora estou bem, agora não estou. Não é assim. Deus não quer isso para as nossas vidas. Nós temos que admitir. Nós temos que admitir que a nossa velha natureza vem à tona muitas vezes na nossa vida. Vem à tona muitas vezes no nosso dia a dia, em discussões. Vem à tona muitas vezes quando nós estamos sozinhos. Nós pensamos coisas que não deveríamos. Nós temos que admitir isso. Bem-aventurados são os humildes de espírito, aqueles que são capazes de admitir: Senhor, eu errei. Ó, eu estou errando. Não dá mais para viver assim. Admitir é a pior parte, gente, do processo. A pior parte é você admitir, reconhecer. Porque enquanto a gente não reconhece de verdade, eu estou pecando, não dá para partir daí sem isso. Não dá para partir daí sem isso. Ninguém, gente, é irrepreensível. Eu não sou irrepreensível, você não é irrepreensível. Todos nós precisamos de tratamento. Todos nós precisamos de formas diferentes, mas todos nós necessitamos da graça de Deus. A gente está dentro da igreja e acha que vive o reino de Deus. As pessoas vivem de fachada dentro da igreja. As pessoas pulam porque a música manda pular, grita porque a música manda gritar. Eu oro porque o pastor manda eu orar. E nós achamos que temos algo de diferente do mundo lá fora.
Nós não temos nada. Se nós não temos santidade, nós não temos nada de diferente do mundo lá fora. Se nós não temos santidade, nada diferencia eu que estou aqui em cima de alguém que está passando na rua de qualquer jeito. A santidade, a entrega total a Deus é o que nos diferencia do mundo. Não é a forma de pensar, não é a forma de falar, não é a forma de você se vestir, não é a tua homilética, os cursos que você tem não te diferenciam do mundo. Eu tenho faculdade de teologia, tá? E daí? Muitos ateus têm faculdade de teologia. Eles querem conhecer aquilo que eles... Só para dizer, isso aí não existe mesmo. Não é verdade. Deus não existe. Eu fiz teologia e eu entendo isso, isso e aquilo, e isso liga naquilo e dá para ver que não é nada. Não diferencia. Nesse ano de 2011, a gente tem o lema do grupo de jovens, que é 1 Pedro 2,9, a questão de sermos a geração eleita. Mas Deus tem dado um tema específico para esse ano. Nós temos que buscar o reino de Deus. Mas para buscarmos o reino de Deus, nós temos que ter santidade. Nós temos que ter santidade. O lema desse ano vai ser buscando o reino de Deus em santidade. Não adianta nós buscarmos o reino de Deus sem santidade, que nós não vamos encontrar. Buscando o reino de Deus em santidade. O que nós lemos em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, ninguém verá seu reino sem santidade. Jovem, adolescente, homem, mulher, povo de Deus. Se você quer viver o reino de Deus, você tem que viver em santidade. Tem que viver em santidade. É um tempo de purificação, tempo de consagração. Os dons que Deus te deu são para ser usados para Ele. Os dons que Deus te deu são para ser usados por Ele. A voz que Ele te deu é para você conversar com Ele, para você cantar louvores a Ele. Não é para você ficar cantando músicas mundanas que não te edificam. Não é para você ficar se metendo em conversas e em intrigas, muitas vezes contra seus próprios irmãos. O que aqui não tem, glória a Deus, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nossa voz não é para isso. Os ouvidos que Ele nos deu são para ouvir a voz dEle, são para ouvir as mensagens que Ele tem para a gente, são para ouvir os louvores que Ele tem para nós nos edificarmos. Não são para nós ficarmos ouvindo coisas lá fora que não edificam. Não são para nós ficarmos ouvindo palavrões. Não são para nós nos metermos em conversas que não convêm. Os olhos que Ele nos deu são para nós enxergarmos as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. São para nós enxergarmos as maravilhas do reino dEle, que nós podemos ver sim. Foi para isso que Ele nos deu. Os olhos que nós temos são para isso. Não são para nós ficarmos olhando, assistindo novela, filmes que não tem nada a ver. Não são para a gente ficar metido com pornografia. Não são para a gente ficar olhando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. O corpo que Ele te deu é para dançar para Ele. Nem que não seja no grupo de coreografia. Você não precisa estar no grupo de coreografia para dançar. Estou errado, você pode dançar na cadeira. Você pode dançar. Ainda tô com vergonha de entrar pro grupo de coreografia. Em nome de Jesus, saia a vergonha agora. Mas começa dançando na cadeira. Dança sozinho no teu quarto, se estiver dançando pra Ele. É isso que Ele quer. É pra isso que Ele te deu o teu corpo. Pra pular. Pra se libertar. Não ser livre só de fachada, né? Eu sou livre. Eu sou livre. Só cantar. Não. Ele te deu tantas coisas, tantas bênçãos, tantas maravilhas. Nós ficamos preocupados. Aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Nós não olhamos para as nossas mãos, nós não olhamos para os nossos pés. Você não começa, para e fica olhando para o céu. Eu consigo enxergar o céu. Você não para ficar ouvindo a tua voz, ou para só ficar escutando ao teu redor. Deus te deu um corpo. Deus te deu uma vida. Nós queremos ser gratos por um ano que nós tivemos. Nós somos gratos muitas vezes quando nós ganhamos um presente novo. Mas nós temos que ser mais gratos. Todo dia, pela manhã ou à tarde, quem acorda à tarde. Quando você abre os seus olhos e fala, Deus me deu mais um dia de vida. Mas Ele te deu mais um dia de vida para você viver em santidade. Em santidade. Você saiu dele, Ele é santo. Se você saiu dele, você pode ser santo. É chegado um novo tempo sobre as nossas vidas. Tempo de santidade, gente. De verdadeira santidade. De se separar verdadeiramente das coisas do mundo e se consagrar para Deus. Porque quando nós nos separamos do mundo e não nos consagramos para Deus, o mundo toma conta de novo. Ah, ele se separou agora, mas já que ele não é de ninguém, então eu pego de novo. Se a tua velha natureza olhar para você e ver que você não é de ninguém, fala, então eu volto. Tá sozinho? Vem comigo. É assim. Sede santos como Deus é santo. Sede santos. Lá em Efésios também. Eu estive lendo muito Efésios. Pois é. Lá no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes do mundo ser mundo, você já foi escolhido para ser santo. Antes do mundo ser mundo, já era para você ser separado. Antes do mundo ser mundo, já era para você pertencer só a Deus. Antes do mundo ser mundo. Antes do projeto todo. Antes de Deus desenhar a planta. Ele já pensou em você. Falou, não, aquele vai ser santo. Aquele vai ser só meu. Antes do mundo ser mundo. Antes do mundo ser mundo, ele olhou para você, Bia. Falou, Bia, essa é a Bia. A Bia é minha. A Bia vai ser santa. A Bia é separada só para mim. Antes do mundo ser mundo, ele olhou para o Bruno e falou, o Bruno? Não, o Bruno vai ser meu. Só para mim. Deus tem esse sentimento de posse com a gente. Deus olha aqui para baixo e fala, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. Aquele, eu quero tanto que seja meu. Mas antes, a frase que o Léo mais gosta, o fim antes do começo. O fim antes do começo.